Fala pessoal, o professor Rafael aqui. Vamos estudar um pouquinho sobre o sistema de equação. Aproveitando que a gente está aqui em função de primeiro grau, quando eu tenho uma situação graficamente assim, em que eu tenho duas retas, retas é sempre o gráfico de uma função de primeiro grau, em que elas vão se cruzar. Pode ser duas situações, a gente tem aqueles probleminhas de uma taxa fixa e uma taxa variável. A taxa fixa ou valor fixo, por exemplo, a gente pode pensar numa conta de um telefone. Antigamente, a gente cobrava um valor fixo pelo telefone e aumentava um pouquinho pela ligação. Cada vez que ligasse mais, a sua conta aumentava. Hoje em dia, nós não temos mais muitos desses planos. Poderíamos associar também antigamente com o táxi, né, que tinha um taxímetro ligado a partir já de um certo valor e depois ia aumentando ao longo do tempo ou do quilômetro rodado. Mas hoje em dia a gente sabe que mudou um pouquinho. Mas vamos pensar assim, eu tenho uma taxa fixa, que é o número que não tem nenhuma variável, que nesse caso aqui é o 2 e nesse caso aqui é o 0, ele não tem nesse caso. E eu tenho um valor que fica variando, que à medida que vai aumentando o meu x, pode ser o tempo, pode ser a distância, quilometragem, coisas assim, minutos de ligação, minha conta vai ficando mais cara. Então, posso falar que é um gráfico de dinheiro, por exemplo, ao longo de minutos, dinheiro ao longo de quilometragem, coisas assim. O importante é assim, que eles são diferentes, eles têm valores diferentes, mas em um certo momento eles têm algo de igual. O que eles têm algo de igual é um ponto onde eles se cruzam aqui, é o encontro deles. Existe um valor de x que vai dar o mesmo y para os dois. Posso colocar um valor de x aqui, e essa conta vai dar a mesma coisa aqui para o mesmo valor de x. Para essa situação, graficamente, é quando eles se encontram aqui. Para eu conseguir calcular isso, é quando eu faço um sistema de equação. Quando eu pego esses dois gráficos, que estão nessa configuração, isolados aqui o y, por exemplo, y igual a x mais 2, y igual a 2x. X mais 2, quando começa aqui, lá no 2, aqui começa no 0. Às vezes os gráficos normalmente costumam colocar o eixo aqui, mas eu posso não colocar, não necessariamente, não sou obrigado a fazer isso não. Então nessa configuração, até esse valor de x aqui, que eu quero descobrir, através dessa metodologia, eu posso pensar assim que compensa utilizar um dos dois serviços. Graficamente, eu vou sempre observar, eu posso fazer essa análise gráfica, mas numericamente também, mas graficamente que vai compensar para mim utilizar o vermelho, porque até esse valor aqui, até essa faixa, todos os parâmetros do vermelho estão se encontrando abaixo. Então, sempre vai compensar até esse x utilizar, por exemplo, o plano vermelho. A partir desse valor, graficamente, a gente vai observar que se eu utilizar o plano roxo, o meu patamar para o mesmo x vai se encontrar abaixo. Então, se eu utilizo esse x1, por exemplo, aqui, ele se encontra com um valor abaixo do que o valor outro. Então, às vezes, dependendo da minha pergunta, graficamente eu já consigo responder. Até onde compensa qual taxa, né? Até onde compensa qual plano? E a partir de quando compensa até outro plano? Eu posso pensar assim, porque para esse mesmo x, vamos colocar assim, x0, ele tem no vermelho esse patamar e ele tem lá no roxo um patamar que está acima. Mas quando eu te peço exatamente qual que é o valor que eles vão ter de igual, em que situação o x vai ter de igual a mesma situação dos dois, eu preciso resolver meu sistema. Resolver sistema vai de cada um, a gente pode pensar em fazer a linha de cima menos a linha de baixo, ou então fazer a substituição, é muito pessoal. Esse caso aqui, por exemplo, eu posso só fazer a substituição, no lugar desse y eu posso colocar esse 2x, então fica assim, esse cara eu jogo aqui dentro, então fica 2x é igual ao que estava lá, x mais 2. Passa esse x para cá, 2x menos x é x, x é igual a 2. Então, esse valorzinho exato como 2, ao substituir aqui o 2, eles vão ter o mesmo valor no y. Então, coloca 2 aqui, 2 mais 2 é 4. Coloca 2 aqui, 2 vezes 2 é 4. Então, o ponto em comum que eles têm no seu cruzamento é o ponto 2 e 4, das coordenadas 2 e 4. Posso, então, retomar e falar que assim, até 2 compensa utilizar o vermelho porque os valores para eles são mais baixos. A partir do 2, compensa utilizar o roxo porque os valores para eles são mais baixos nesse caso. Então, eu posso pensar em sistema de equação sendo um sistema possível e determinado, uma classificação que a gente tem, que é eu consigo resolver, sistema possível, e eu consigo determinar uma única resposta para ele, e a resposta é 2 e 4,
que o que resolve minha equação, meu sistema. Graficamente eu respondo assim. Haverá situações que eu posso te perguntar, posso te dar, por exemplo, dois gráficos desse jeito, e quando eles estão com a mesma angulação, significa que um está em paralelo com o outro. E quando eles estão em paralelo, eles jamais vão se cruzar. Então não existe nenhum valor aqui, por exemplo, para um x específico, em que hora vai ser menor, hora vai ser maior. Então, nesse caso, por exemplo, toda vez o azul sempre estará no patamar mais abaixo do que o vermelho. Uma análise de se fazer. Isso acontece quando? Quando eles possuem a mesma equação. Principalmente aqui, quando eles têm a mesma angulação, a mesma inclinação. Posso falar aqui que ambos são 2x, mas como esse começou abaixo, posso falar que é mais 1. Como esse começou num patamar de cima, posso falar que é mais 2, por exemplo. O importante é que a angulação, ou o coeficiente angular deles, seja o mesmo para eles que jamais se toquem. Então, eles vão andar dessa forma. Quando a inclinação é diferente, por exemplo, aqui vale 1, aqui vale 2, eles vão se cruzar em algum momento. Beleza, pessoal? Até a próxima, então.